Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Sou Melo e esse é o meu segundo vídeo sobre Babadook e o luto. Babadook é um filme de terror sobre uma mãe atormentada pela morte do marido e tenta lidar com o medo irracional do filho de que tem um monstro dentro da casa, mas logo em seguida ela percebe a presença. O filme ele é um misto de terror psicológico com sobrenatural, muito bom, apesar do orçamento baixo, que se eu não me engano é de 2 milhões, o que é considerado bem baixo para um filme. Sinceramente, entregaram um filme incrível, com uma estética assustadora e com uma mensagem muito importante e muito profunda. O Babadook fala sobre o luto, depressão e trauma, onde o monstro Babadook é uma metáfora para os sentimentos e o trauma da mãe Amélia. O livro do Babadook representa a dor da Amélia em lidar com a morte do marido e a maternidade. A gente consegue ver que ela tem uma dificuldade de lidar com o filho dela, ela não entende o filho dela e esse menino, sinceramente, ele é muito chato. No final do filme, eles nem sequer conseguem se livrar do Babadook, mas aprendem a conviver com ele. É uma representação de como a Amélia lida com o trauma. Ela não superou, mas aprendeu a viver com ele, evitando que o monstro a possuísse. E eu acho que isso foi genial. Durante o filme a gente tem a mãe lidando com... Quando eles recebem o livro, ela lê e o filho em seguida começa a ter essas paranoias de achar que o monstro estava na casa e a mãe não via nada e esse menino ele é muito histérico. E a mãe, no estado que ela estava, a mente dela estava tão perturbada que ela acaba sendo muito grossa com o filho dela, destratando o filho, e ela não conseguia ter uma boa noite de sono, o que para esses casos ela precisava muito, porque o filho dela queria dormir com ela, o menino se mexia na cama, isso incomodava ela, e a gente via que ela estava criando a dificuldade da maternidade, ela não estava conseguindo lidar com o filho dela, não estava aguentando o filho dela. E quando o Babadook a possui, que significa, na verdade, ela não consegue controlar os sentimentos dela de raiva e tristeza, acaba ela virando esse monstro, onde o Babadook possui ela, a gente consegue ver o quanto essa mulher sofre. O filme inteiro ela é tirada pra baixo de cachorro. No trabalho incomoda ela, a irmã dela a distrata, menospreza a dor dela, fala que já faz tempo que ela devia superar, e gente... a gente não sabe, né, quanto tempo ela conhecia o pai, né, o marido dela, mas uma morte de uma pessoa importante o luto dura anos quando não tratado. Ela claramente não tratava o luto, então ela ia ficar muito tempo naquela. Aí o filho dela, que era muito problemático, ficava fazendo arminhas pra escola, dando problema pra ela. Ele botou medo em outras crianças, deixando a mãe ainda mais frustrada e deixando a irmã dela muito mais brava com ela, porque o menino traumatiza a filha da irmã dela e isso deixa ela muito brava. Aí ele acaba caindo, quebrando o braço e ele grita e a gente consegue ver e sentir a raiva da mãe dela com essa atitude da criança. Apesar de ser compreensível, que é uma criança de 7 anos, eu consigo sentir a raiva dela, consigo entender por que ela fica brava, principalmente porque é uma mulher em luto, uma mulher que tá doente mentalmente. Ela não estava bem, então era comum esse tipo de reação, seria comum esse tipo de reação na pessoa normal. Então, transformar isso tudo, toda essa dor dela num monstro, foi genial. Fazer com que o Babadook, na verdade, seja ela mesma, os sentimentos dela. O Babadook representa os sentimentos dela. Eles conseguem, no final do filme, a gente é visto ele no porão, preso no porão, sendo alimentado com grilos, né? Mostrando que ela aprendeu a lidar com os sentimentos dela, controlar os sentimentos dela pra não se descontrolar de novo e acabar tentando machucar o filho, que é o que ela tenta fazer no final do filme, né? Quando ela é possuída, ela meio que tenta matar o filho dela por causa da dor. E a gente sabe que tem muitos casos na vida real de quando uma pessoa tem depressão pós-parto, por exemplo, acaba surtando e machucando os próprios filhos. Isso, eu vejo que o filme meio que trouxe isso, que é uma realidade de mães que não estão bem, tiveram uma depressão pós-parto, teve um surto psicótico e acabaram tentando machucar o filho. Não porque odeiam o filho, mas porque simplesmente não conseguem lidar com isso.
E a maternidade solo, ela é muito complicada. Maternidade solo é muito difícil. Principalmente que ela não tinha preparo, a casa dela não era adaptada a uma criança, ela não tinha condições, né, de lidar com filho, de condições financeiras, não só mentais. Faltava condição mental, faltava condição financeira, e isso tudo pesava em uma mulher só que estava de luto. E eu acho esse filme que tem uma mensagem muito importante e vale a pena você ver pelo menos uma vez na sua vida. Ele é ótimo, tem aquela ansiedade do que irá acontecer em seguida, o medo irracional do garoto, a relação complicada dos dois, particularmente torna um dos meus filmes favoritos. Ver o medo do menino com o Babadook, eu fico vendo, tipo, é muito real, né? Como as crianças às vezes têm esses medos irreais causados por livros ou com as coisas que elas assistem. E realmente, eu fico muito feliz quando sou mãe ainda, que eu não tenho essa maturidade para lidar com uma criança assim. O filme, ele te deixa pensativo com o que o Babadook representa, abrindo uma interpretação. Tem uns sustos legais, né? Tem umas cenas assim mais assustadoras, com suspense que consegue cravar no psicológico. Eu recomendo demais vocês assistirem. O significado é legal, o filme é interessante e as cenas te mantêm entretido, focado no que, tipo, nossa, o que vai acontecer depois? Será que ela vai realmente machucar o filho dela? Como que essa mulher não surta? O que as pessoas ao redor estão pensando? Tipo, deixa muito isso te deixa muito entretido, te deixa focado no filme, diferente de outros filmes que não dá esse suspense. O Babadook te deixa entretido. Ele consegue cumprir o que ele promete, o terror psicológico e o sobrenatural também. Tipo, mas que não seja de fato um monstro sobrenatural, dá pra você imaginar sim com um monstro sobrenatural, e isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô tentando pegar o jeito ainda. Eu recomendo o filme, eu quero saber o que vocês acham do filme, o que vocês entenderam do filme. Se vocês não assistiram, eu recomendo, aliás, muito. E o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E também dicas, né, caso queiram. Beijinhos, até o próximo vídeo.